Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui, começando mais um dia. Para muita gente, um feriado hoje. Espero que seja bem aproveitado, que você possa, durante esse dia, repousar, se tiver oportunidade para isso. Aos que estão trabalhando, um bom dia de trabalho. O mais importante é que o dia seja aproveitado para crescimento pessoal, para realização e também para trazer benefícios para outras pessoas. Mas quero que este dia comece com alguns instantes de reflexão, alguns instantes de edificação. É essa a proposta do nosso encontro matinal. Por isso, você é nosso convidado a esses instantes de estudo da Palavra de Deus. Como sempre gosto de fazer, eu quero me dirigir aos aniversariantes de hoje, desejando um dia muito feliz, muito abençoado por Deus e que o Senhor possa dirigir os seus passos e conduzir o seu viver. Aos outros, eu convido para todos juntos voltarmos à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que será durante essa semana nossa companhia em nossos encontros matinais. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26, nós lemos o seguinte: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos crentes da região da Galácia. Há uma preocupação muito grande ao longo de toda a epístola aos Gálatas para deixar claro que aqueles a quem ele escreve são servos de Deus, são filhos de Deus, são a igreja de Cristo. É importante para Paulo destacar isto porque ele escreve para não-judeus. E é um momento da história da igreja em que para muitos a filiação, o vínculo ao cristianismo teria que ser através do judaísmo. Há um momento quando alguns dos seguidores de Jesus têm a impressão de que só os judeus poderiam ter acesso à salvação. No segundo momento, começam a admitir que não-judeus, os chamados gentios, pessoas de outros povos, também pudessem encontrar a salvação desde que se tornassem judeus, desde que passassem a cumprir os rituais próprios do judaísmo. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso em algumas cartas, para deixar claro que a salvação se dá através de Cristo Jesus e não através de rituais religiosos, e esse é um tema muito interessante. Aqui o apóstolo Paulo se dirige aos crentes da Galácia e diz que eles são filhos de Deus. E aqui um outro assunto vem à tona sobre o qual eu gostaria de refletir, a questão da filiação. No sermão de ontem fizemos uma breve referência a isto, porque o texto que lemos também diz que Jesus Cristo veio para resgatar os que estavam debaixo da lei, para que estes recebessem a adoção de filhos. Aqui o apóstolo Paulo volta a falar sobre o assunto e diz que os crentes aos quais ele se dirige são filhos de Deus. Por que é importante refletir sobre isso? Porque no senso comum, nós temos muitas vezes a ideia de filiação relacionada apenas à origem, razão pela qual costumamos dizer que todos os homens são filhos de Deus, ou seja, todos, na verdade, têm sua origem em Deus. Esta é uma verdade parcial. E explico. Na verdade, Deus sim é o nosso Criador, Deus é a origem de todos nós, e a Bíblia diz isso muito claramente. Sob esse aspecto, poderíamos até nos considerar filhos de Deus se entendermos o sentido de pai apenas como fonte, como origem. Nas Escrituras, porém, nós temos um novo conceito para esta relação de filiação, um conceito de paternidade que inclui muito mais do que a origem, muito mais do que a fonte, inclui um relacionamento familiar. Por isso, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele usa uma palavra muito interessante na língua aramaica, que é a palavra Abba, que é a palavra usada por uma criancinha que ao começar a falar, aprendia a dizer Abba e Ima, papai e mamãe. Uma palavra extremamente íntima, de uma relação pessoal. Jesus queria deixar claro que a proposta de relacionamento de Deus para conosco não é apenas a de um Deus que é o nosso Pai, porque viemos dele, porque ele nos criou, mas um Deus que seja nosso Pai, porque nós nos relacionamos com ele, como filhos se relacionam com seus pais. Relação de obediência, relação de submissão, relação de dependência. Um Deus que se relaciona conosco com extremo cuidado e com imenso amor, como um pai que se compadece de seus filhos. Filhos que se colocam diante de Deus em atitude de entrega, de submissão e de dependência
E é exatamente esta a proposta do Evangelho. Jesus então nos ensina que é possível ter esta relação com Deus numa situação de filhos em relação a pai. E é por isso que quando lemos o Evangelho segundo João, nós descobrimos que esta filiação, ela não é extensiva a todas as pessoas, mas ela é exclusiva daqueles que têm uma relação com Deus através de Cristo Jesus. E não sou eu quem está dizendo isto. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 12, nós lemos a seguinte declaração: a todos quantos o receberam a Jesus, foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E o texto ainda explica: aos que creem no seu nome. Portanto, crer em Jesus Cristo, receber a Jesus Cristo é condição para que nos tornemos filhos de Deus. Quando Paulo escreve aos Gálatas e diz que eles são filhos de Deus, ele quer dizer não apenas que eles foram criados por Deus, porque todos são, mas ele quer dizer que eles foram adotados por Deus e passaram a ter uma relação filial, uma relação familiar com Deus. E esta relação só é possível por meio de Cristo Jesus. Resumindo, o que eu quero lhe dizer nesta manhã é que todos somos criaturas divinas. Deus nos criou a todos. Deus é a origem de todos nós. Mas, de acordo com as Escrituras, nós somos tornados filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós somos tornados filhos de Deus através de Cristo Jesus. O texto que lemos ontem já nos dizia que Ele veio ao mundo para nos resgatar e para que fôssemos tornados filhos, para que Ele nos concedesse a adoção de filhos. O texto de João, versículo 12, diz que a todos quantos o receberam, a todos quantos creram no seu nome, foi dado esse direito, esta concessão de serem feitos filhos de Deus. O que quero, de coração, é que você seja filho de Deus. Não apenas alguém criado por Deus, mas alguém que mantém com Deus uma relação familiar. E isto é possível, mas só é possível através de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque Jesus veio ao mundo e porque por meio dele nós temos nossa relação contigo restaurada e somos feitos teus filhos. Muito obrigado por aquilo que a tua palavra nos ensina sobre isto. Muito obrigado, Senhor, porque esta oportunidade existe extensiva a todos quantos creem em Jesus. Eu te peço agora que cada pessoa que nos assiste neste instante tenha o privilégio e a oportunidade de abrir o coração para Jesus e ser tornado filho teu. É em seu nome que nós oramos. Amém.